Nosso convidado de hoje, Robson Toscano, é consultor e ele tem sempre uma dica na manga para trazer para a gente. Robson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui presente. Vamos ver se a gente consegue contribuir com alguma coisa hoje também, né? Olha, as informações, eu quero lembrar você que esse é um programa especial, então ele foi gravado e nós já podemos ter algumas alterações, porque a gente tem vivido isso. Anoitece com uma informação e amanhece com ela alterada. Então, as informações que a gente vai trazer aqui são orientações tanto para empregador quanto para empregado no que se refere à reestruturação ou ao renascer das cinzas. Temos que ser meio fênix nesse momento. É que esperamos, né? Que tudo passe e volte ao normal em breve, conforme a gente tem esperança disso, né? Vivemos uma situação nova, uma situação não vivida antes. Acredito que o que eu falar aqui, ela parece muito com algumas coisas que são faladas, mas que, no meu ponto de vista, são especulações. No sentido de que o futuro a gente nunca viveu, né? Então vamos colocar algumas coisas aqui, pontuando em cima de algumas coisas vivenciadas, pontuando em cima de algumas coisas que estão ao nosso alcance agora, para a gente construir essas dicas pouco a pouco. Tá, e você falou desse momento que o que se diz é especulação. Eu, quase 50 anos, eu nunca vi uma pandemia, né? Uma situação, tanto é que a gente usava esse nome assim, até meio aleatoriamente, sem saber exatamente o que era uma pandemia. É nesse sentido que você vem falando? Exatamente. Não vivemos, não conhecemos, então é novo para a classe médica, é novo para os governantes, é novo para os empresários, é novo em todo o segmento. Então está fazendo com que nós todos tenhamos que buscar a nos adaptar ao que estamos vivendo. É fácil nos lamentarmos, né? E é propício o momento à lamentação. Mas a grande diferença que vai fazer agora nesse momento é aprender a fazer diferente em todos os segmentos. Nós temos uma classe empresarial que está sendo bastante sofrida nesse momento, com restrição de comércio e assim por diante, que traz reflexo para os seus empregados, que traz reflexo para o dinheiro circulante no mercado, mas nessa situação de construção nova, ele vem a criar algumas coisas e nessa nova criação conseguir fazer diferente, né? Eu tenho buscado alguns clientes e aí a gente usa muito o termo delivery, né? Entrega, né? O que eu vejo é que até o presente momento as empresas trabalhavam com o delivery passivo, ou seja, os clientes ligavam a pedir alguma coisa. A grande verdade é que agora os empresários estão começando a tomar uma nova atitude, que eu digo que é um delivery proativo. Eles começam a ligar atrás de seus clientes para captar novos pedidos. Eu acabo sendo obrigada a sair da minha zona de conforto? Ah, lógico, né? Não tem como não sair. Aqueles que não estão saindo, aqueles que estão paralisados, esses vão ficando para trás. Esses vão abrindo mão. Eu tive a oportunidade de visitar alguns empresários essa semana, principalmente na cidade de Rio Verde, e é aquele negócio, né? Tem gente que já está se adaptando e já está recuperando o mercado. E tem gente que ainda não conseguiu se adaptar, não conseguiu enxergar um novo modo de fazer e está perdendo o mercado para aquele que já está se adaptando, né? Então esse caso aí se encaixa naquele que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Mais ou menos. Você escolhe o que você quer fazer. Exatamente. Eu tenho uma análise muito particular para a nossa região do país aqui. A grande verdade é que o propulsor da nossa economia aqui é um propulsor do agronegócio. Em segundo momento, a agroindústria. Em terceiro, nós temos o comércio. E em quarto, nós temos a parte de dinheiro do governo, aposentados e funcionários municipal, estadual e federal. Se nós levarmos esses 4 provedores ou injetadores de dinheiro na economia, nós podemos considerar que o primeiro, que é o do agro, particularmente falando, ele é que esse ano de 2020, quem vem fazendo, colhendo, terminando ou já colheu 19 e 20,
teve colheita muito boa e preço de mercado muito bom. Ou seja, se eu comparar esse período do ano com o período do ano passado, hoje nós temos mais dinheiro circulante. Se eu vou para a agroindústria, que tendo sua reserva, sua ressalva, ela continuou trabalhando. Então nós temos aqui Perdigão, né, a BRF Foods, né? Nós temos Comigo esmagando grãos. Essas empresas continuam produzindo e continuam tendo capacidade de injetar capital no mercado. Temos o nosso comércio, que alguns comerciantes, alguns segmentos estão lucrando, então todos os segmentos... Aí nesse caso aqui, quando a gente pega o comércio, aí a gente já tem uma realidade bem diferente, né? Porque são pequenos os... Sim. Vamos dizer assim, no percentual da linha é menor o que está conseguindo mesmo assim, trabalhar. Dentro do comércio, eu não gostaria de não generalizar comércio, porque existem segmentos dentro do comércio que ainda estão crescendo. Exemplo, supermercado, farmácias, lojas agropecuárias que estão vinculadas ao agronegócio. Essas empresas continuam ainda... A loja agropecuária, ela está vinculada porque é um momento de mercado e não por causa de coronavírus. Exatamente. O supermercado e a farmácia já seja aquela prevenção do coronavírus. Exatamente. E eu vejo que as pessoas que estão tendo a oportunidade de realizar delivery estão conseguindo fazer, seja restaurantes, seja lojas de roupa, sapato, seguindo as regras, cada estado tem a sua regra, né? Mas se adaptando a essas regras, estão conseguindo fazer alguma coisa e fazer o dinheiro circulante. Por enquanto, a quarta fonte de renda, que é a fonte de renda de governo, elas continuam existindo. Pode ser que tenhamos corte, como você mesmo falou, nosso programa hoje está sendo gravado, né? E pode ser que tenha mudança. Mas nós estamos tendo uma injeção boa de capital, onde mais de 2 milhões de novas pessoas estão recebendo R$600 do governo, que não existia. O governo também está injetando capital. Quando eu faço essa análise aqui, é para dizer que há sim uma pandemia, há sim a necessidade de se tomar cuidados, há sim necessidade de seguirem orientações, mas que de certa forma... há ainda produção, ainda há uma geração de riqueza, se assim posso falar, que não está sendo gerada, ela não está girando, está sendo produzida, mas não está girando. Lógico, trazemos impacto no comércio, nós estamos vendo aí já os empresários se organizando a buscar alguma coisa diferente junto ao governo, mas a grande verdade é que temos a capacidade de reação muito boa. Tem um assunto que também é importante a gente entender, que é um ponto de vista meu, e volto ao início da nossa entrevista, ponto de vista em cima de algo que nunca aconteceu, é especulação. Então, o que eu vou falar aqui é uma opinião que pode ser que não se concretize, né? Mas eu acredito que, como diz o ditado popular, a virtude está no meio. Eu acredito que se tivermos sabedoria, e quando eu falo nós todos, tanto pessoas que são do grupo de risco, que devem ficar em casa, pessoas que não são tão do grupo de risco, como nós, como eu espero, né? Como nós, governantes que ditam as regras e nós temos que segui-las. Nós somos uma sociedade organizada, não podendo levar a sociedade ao caos e sim aí verdadeiramente a gente perder o controle de alguma coisa. Mas se existir sabedoria e se conseguir construir um meio termo, acho que as coisas têm grande chance de entrar no eixo de uma forma mais rápida. Quando a gente fala para entrar no eixo de uma forma mais rápida, vem também aquela tensão, porque a gente já viveu aí 2 semanas de comércio parado, alguns funcionários em casa, em quarentena, outros que já... A gente tem várias alternativas aí. Então, esta é a 3ª semana. Alguns lugares já começaram as liberações gradativas, outros ainda estão impositivas, mas essa é aquela Semana Santa que naturalmente ela já seria meio lenta. A gente pode esperar que a partir da semana que vem, para a gente olhar assim, sem estarmos mexendo com os decretos, vamos imaginar que estejam liberados. A gente não sabe como é que estará na segunda-feira. A gente pode dizer assim que cria ainda na hora que o comércio voltar, é possível que esteja voltando mais ou menos ao normal? Eu vou contar aqui um caso que eu vivenciei essa semana visitando um cliente.
a loja dela está fechada e então ela atende em delivery, né? E o comentário da pessoa, ela tem uma loja de bolsas e sapatos na cidade de Rio Verde, e ela fez uma venda, considerável valor, nesse dia que eu estava lá. E a palavra da pessoa que estava comprando é: não aguento mais estar em casa, preciso gastar um pouco de dinheiro, né? Guardando a devida proporção, né? Uhum. A grande verdade é essa, o que eu acabei de falar, o dinheiro é circulante. As pessoas querem gastar. O dinheiro existe, né? A possibilidade de gastar, ela existe. É lógico, existe uma classe que está ficando sem esse dinheiro, vamos ressaltar, né? Sim. Que é a pessoal que tem um emprego, porque é funcionário de uma empresa e essa empresa está passando por dificuldades e tudo mais. Mas essa empresa só está passando dificuldade porque não está conseguindo vender. Não porque não tenha pessoas aptas a comprar dela. Não porque o dinheiro deixou de existir. A grande verdade é que quanto mais essa situação se alongar, mais difícil fica o comércio se restabelecer mais rapidamente. Porque o dinheiro vai deixando de ser circulante, o dinheiro vai deixar de ser circulante, e aí aos poucos vai realmente causando danos na economia que cada dia que passa mais demora essa... Parece ser tão simples, tão lógico essa minha colocação, mas essa é a conscientização. A esperança nossa é que se permitam mais algumas ações. Em se permitindo mais algumas ações, gradativamente se recupera. Sabemos, as determinações governamentais têm os seus objetivos, seja ela... buscando preservar a saúde da população, seja ela qual for a intenção. O grande si aqui é tomar cuidado para que o remédio não seja mais prejudicial que a própria doença, né? Aquele detalhe, o molho não pode ser mais caro que o peixe. Isso, mais ou menos isso, né? Bom, eu gostei aqui dessa colocação aqui, especialmente porque às vezes a gente esquece dessa parte, né? Fala assim, não, e na hora que voltar? Bom, tem gente querendo gastar. Mas é uma minoria. Senhores, nós não sabemos, como o Robson também falou, é uma situação que a gente tem ali os descendentes de europeus que vieram aqui, os seus pais vieram fugindo da guerra, ou seus avós, que eles contam histórias, mas nós, a nossa geração, nunca viveu isso. Então a gente pega aí os meninos de 50 e poucos anos, eles têm as histórias que eles ouviram dos seus ancestrais, mas eles não viveram isso também, né, Robson? Também não. Como as grandes pandemias, e delas a do passado, a que mais devastou foi a peste negra. 2/3 da população europeia foi devastada naquela... Eu digo que são outras situações que a gente vive hoje. O próprio meio de comunicação, ele é uma... Até a propagação do vírus é mais rápida, mas aí a solução dele também Também. Né? É muito importante o meio de comunicação para que... eu acredito que a nossa entrevista hoje aqui, ela tem de falar assim, existe um acalento, existe solução, não se desespere, não se coloque em pânico, não deixe que esse medo e esse pânico te cause um negócio que eu chamo de parálise, ou seja, você deixa de conseguir fazer qualquer ação. E quando você deixa de fazer qualquer ação, esse medo existente, ele faz com que o pouco que você poderia fazer, produzir, fazer diferente, você não consegue fazer. A gente fala muito do empresário, mas isso tem a ver também com o funcionário. Nós vamos falar disso aí daqui a pouquinho já, depois do nosso intervalo.